Porque quando a gente sai do mundo, Rafa, né, quando as pessoas se convertem, ainda mais na fase adulta, que você já está trazendo uma bagagem muito ruim do mundo, costumes, manias, desejos e gostos e por aí vai, palavreado, né, amizades, lugares que você frequentava. Quando você traz toda essa bagagem, para que Deus te tire tudo isso, demora. Então você só vai conseguir se libertar de tudo isso fazendo o quê? Priorizando as coisas de Deus. Sim. Bom, eu não li a Bíblia, porque não gostava, não estava nem aí para isso, começa a ler a Bíblia. Poxa, é difícil ler a Bíblia, como é cansativo esse livro, como é chato tal livro. Não, mas você vai começando. O Espírito Santo vai começando a entrar na sua vida devagarinho, vai ali arrumando a terra, vai tirando aquele monte de entulho. É exatamente isso que Deus faz. Ele vai arrancando essas raízes ruins do seu coração, vai colocando isso tudo de lado, vai jogando no fogo, vai queimando tudo, vai limpando o terreno. Para quê? Para que venha uma semente nova e conforme a vontade de Deus. E aí possa gerar mudando, e possa gerar os frutos do Espírito Santo na sua vida. Não, isso é incrível. Esse ano, por exemplo, eu tenho feito assim, o devocional todos os dias, mas ano passado eu não fazia isso na minha vida, né? E assim, conforme o tempo vai passando, eu fico olhando para minha vida e pensando como eu conseguia viver sem isso, né? Porque você começa a ter necessidade por aquilo, ter sede por aquilo. E automaticamente algumas atitudes da sua vida vai mudando e parece que é automático, né? Mas é o trabalho de Deus, o trabalho do Espírito Santo na nossa vida. Quando a gente busca Deus, Ele fala com a gente através da palavra de Deus, da Bíblia, né? Mas para a gente escutar Ele através da Bíblia, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que ler. Então, buscar a Deus exige disciplina, né? Assim como qualquer outro relacionamento. Para você ter um relacionamento bem sucedido, você precisa ter disciplina em algumas áreas da sua vida para que o relacionamento dê certo. E assim também é com Deus. Então você nunca vai escutar de Deus se você não fizer a sua parte primeiro. Então, para a gente saber a prioridade de Deus para nossa vida, a gente tem que começar a buscar Ele em primeiro lugar, né? Eu até enumerei aqui 5 temas, né, que faz a gente escutar as prioridades de Deus na nossa vida. Então, estudar as Escrituras, procure conselhos de pessoas maduras na fé, né? O meu caso aqui com o Hermes, ele está sendo meu mentor, porque ele já tem muito mais conhecimento, muito mais tempo de estudo da Bíblia do que eu. Ele me ajuda a conduzir essa palavra, me ajuda também a fazer a prioridade de Deus na minha vida. Porque eu tenho no meu coração desse podcast há mais de 1 ano. E eu convidei o Hermes para me ajudar nessa empreitada, porque Deus tem essa prioridade. E cada dia que o Hermes está aqui também passando uma palavra para vocês, eu também estou aqui aprendendo. E também lendo as Escrituras, escutando conselhos de pessoas maduras na fé. Isso me faz entender também qual a prioridade de Deus na minha vida. E Deus, gente, às vezes você pensa, né? Como que Deus vai falar comigo se eu não vejo Ele? Deus, Ele trabalha muitas das vezes através de pessoas. Então, às vezes, uma pessoa fala assim, nossa, um anjo veio e me ajudou. É uma pessoa que vai vir te ajudar, né? Às vezes você pede um carro para Deus. Deus vai mandar um carro cair do céu na sua garagem e você vai estar recebendo aquilo? Não. Você precisa de um carro, às vezes, para fazer um trabalho, para a sua obra. Do nada, às vezes, aparece uma pessoa e te presenteia, te ajuda a você conquistar aquele sonho. Então, é Deus agindo na sua vida através das pessoas. Então, você está perto de pessoas que estão maduras na fé, Deus vai falar com você através delas, né? Através de um profeta, através de uma pessoa que vem te dar uma palavra, uma pessoa que às vezes nem te conhece e te dá um conforto, te dá um abraço que às vezes você está precisando. E é assim que quando a gente se aproxima de Deus, Ele retribui a gente, né? Com pessoas e tudo mais. Esteja aberto a mudanças, né? Porque qual é as mudanças? Foi o que eu falei. Às vezes a gente está num ambiente andando com pessoas que só nos coloca para baixo. E quando a gente começa a buscar a Deus, começa a acontecer essa limpeza que o Hermes falou, começa a arrancar as raízes ruins, as pessoas ruins. Às vezes tem pessoas que você gosta, mas às vezes a pessoa é invejosa, ela tá querendo o seu mal, ela não quer te ver melhor que ela. Por fora é cordeiro, né? Mas por dentro é um lobo. Mas você não tá enxergando isso, mas Deus enxerga o nosso coração. Deus, Ele sabe o que tem no coração do homem. Então, esteja aberto a mudanças, porque às vezes vai mudar pessoas, vai mudar amigos, vai mudar situações, vai mudar ambientes, e isso é que Deus quer pra gente. Na Bíblia fala que o caminho para seguir a Jesus é estreito, né? É estreito por quê? Porque é difícil. E também a palavra de domingo, né? Só somando aqui no que eu quero dizer, o amor ferido. Um pai, por exemplo, que quer salvar a vida de um filho, ele às vezes, isso o pastor até falou na pregação, né? Ele tava vindo um carro desgovernado para atingir o filho dele, ele joga o filho arremessando, e o filho rola, se machuca, se rala, mas o pai salvou a vida daquele filho. Mas só que doeu. Mas ele não morreu. Mas só que doeu. Porque o pai teve que arremessar a criança, às vezes bateu a cabeça no asfalto, ralou o braço, mas ele foi salvo. Então é isso que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes machuca, às vezes dói, mas
Ele está te moldando para o seu futuro. Crescer e desenvolver dói, né, Rafa? Não tem jeito. Né? E eu estou acompanhando aqui, tem até uma pergunta aqui, ó, importante. Crypto Mosby. Mas como é essa resposta de Deus? Você escuta literalmente a voz dele? São sinais ou é de alguma outra forma? O Rafa já até respondeu aqui uma parte dessa pergunta, né? Deus ele tem várias maneiras de nos responder. Há o fator direto, onde Deus realmente fala com você e você ouve a voz dele, né? Mas para isso você tem que estar com o seu coração muito aberto, você tem que ter uma comunhão muito grande com Deus, você tem que ser uma pessoa que busca o Senhor o tempo todo, né? Que esteja ali realmente voltado à vontade dele. Mas muitas vezes Deus fala com a gente através de sonhos, Deus fala com a gente através de pessoas, através de uma oração, através de alguém que vem orar por você, através de um lugar que você está e alguém profetiza na tua vida, pessoas que você nem conhece. Às vezes você está lendo a Bíblia e você vê um versículo ali que vem de encontro à sua necessidade. Então, querido, essa pergunta foi muito importante. Deus fala conosco de várias formas. Exatamente. De várias formas. Aí nós precisamos estar sensíveis para tentar entender. Poxa, mas Deus não fala comigo, eu oro, eu clamo, eu grito, eu me prostro, eu me jogo no chão, eu rasgo a roupa e Deus não fala comigo. Sim. Deus fala com você, sim, de várias maneiras. De várias maneiras. Às vezes a gente até pensa, né? Isso é coisa da minha cabeça, né? Eu até vi um podcast esses dias do Joel J com o Thiago Brunet, né? Aí o Joel J perguntou assim pra ele: como que você sabe que é Deus falando com você? Ele falou assim, ó, primeiro, que quando Deus fala, ele não fala nada que esteja fora das escrituras, tá? Isso é um fato. Então, por exemplo, às vezes você pede uma direção pra Deus, né, de uma coisa ruim, e você escuta uma voz lá na sua cabeça falando, não, vai lá e faz mesmo, pode trair sua esposa, um exemplo, tá? Deus, ele jamais vai sair fora da palavra dele, do que está aqui na Bíblia. Quando você conhece a Bíblia, você sabe a vontade de Deus para você. Então, tudo que está aqui, ele quer te dar. Ele quer que você prospere em todas as áreas da sua vida, ele quer te dar saúde, ele tem planos bons para você. Tudo está aqui. A gente precisa conhecer. Um relato que eu sempre faço também dos desenhos animados, né? A gente via lá o desenho do Tom e Jerry, fica um diabinho aqui no ombro e um anjinho aqui do outro. E falando, né? Vai lá, faz. O outro fala, não faz. Vai, faz, não faz. Então, assim, quando a gente começa a ter a sensibilidade espiritual para escutar a voz de Deus, a gente sabe qual é a voz do anjo e qual é a voz do diabinho que está aqui no seu ombro. Então, quando a gente busca, entende as escrituras, você vai começar a escutar a voz de Deus. Você começa a ter a sabedoria. A sua tomada de decisões, você sente que tem um lado espiritual ali te ajudando, te formando. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu sou uma pessoa que estou firme na palavra e surge uma oportunidade para mim aqui de ganhar um dinheiro ali que não é uma forma legal. Vou ter que enganar uma pessoa, vou ter que fazer uma coisa que não é legal. O nosso coração, quando a gente entende, a gente sabe, fala, não, se eu fizer isso aqui errado, a minha colheita vai ser muito ruim. Se eu tomar essa atitude agora, vai vir coisas ruins para minha vida. Eu vou abrir uma brecha para o mundo espiritual. Mas quando a gente está firme na palavra, o Espírito Santo já nos repreende ali. Não faça isso. Não faça isso, você é santo agora, né? Você está puro, não pode fazer isso. É Deus falando com a gente de alguma forma, né? E ele trabalha na nossa mente. E assim como o inimigo também trabalha. Então a gente tem que estar puro, entender a palavra para saber qual é a verdadeira voz de Deus, né? É verdade. E nós temos que ter discernimento, né, Rafa? É claro que, independente de sermos cristãos ou não, há princípios, né? Há princípios na humanidade, há princípios que são instituídos para o homem, para o ser humano, como pessoa. Então a gente sabe que matar não é correto. A gente sabe que roubar não é correto. A gente sabe que usar drogas não é correto. Então, enganar pessoas não é correto. Né? Passar a perna em alguém para ter algum benefício não é correto. Nós aprendemos que, né, você ser honesto, ser fiel, ser uma pessoa de caráter, de princípio, de postura, são coisas que te beneficiam, independente da religião que você segue, independente se você é cristão ou não. Então isso não é isso que caracteriza um ser humano, se ele é bom ou se ele é ruim. Como você falou, né? Nós temos que entender que esses princípios foram criados para ser seguidos, independente da crença que essas pessoas tenham. Sim. Né? Então, são coisas que você sabe que são erradas, então não faça.
Né? Não faça, porque você vai colher alguma coisa em relação a isso. Sim. E a colheita não tem jeito, ela vai acontecer, né? Então, espero ter ajudado aqui na dúvida do nosso amigo, né? Voltando um pouquinho no que eu comecei a falar, porque muitas vezes nós oramos, buscamos algo em Deus e aquilo não acontece. Nós falamos, pô, será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus não me ouve? Será que o céu está de bronze e a minha oração não passa, não chega até Deus? Querido, uma coisa eu te garanto, Deus ouve todas as suas orações. Deus ouve todos os seus clamores. Agora, responder sim ou não, ou ficar em silêncio, aí é Deus. Sim. Aí é Deus, entendeu? Você não vai conseguir mudar aquilo que Deus quer para a tua vida. Exato. Deus já tem um propósito para você e Ele já sabe qual é o melhor para você. Então, sabe qual é a minha oração hoje? Minha oração hoje, depois de tanto tempo, eu aprendi isso. Senhor, me ajuda a não estragar o que o Senhor tem na minha vida. Me ajuda a não estragar o plano que o Senhor tem para mim. Porque às vezes nós estragamos, Rafa, aquilo que Deus quer para nós. Porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós quisermos fazer. Só que nem tudo lhe convém fazer. Uma outra coisa que a gente tem também através da palavra é a sabedoria. Igual você falou que quando você ora, você pede sabedoria a Deus para que não estrague os planos dele. Então, tudo que você for fazer na sua vida, peça orientação de Deus. Não vai buscar resposta em outros lugares. Você vai fechar um negócio com um parceiro, um sócio, ore a Deus primeiro, porque Ele vai falar com você de alguma forma. Se Ele fechar aquela porta, se não der certo o que você está planejando, você pode ter certeza que é uma resposta de Deus para sua vida. Porque quando a gente pede a orientação dele, Ele vai nos responder. Ele vai nos responder. Então, Deus, eu quero muito ganhar aquele dinheiro que aquela parceria vai me trazer, mas só que não acontece, você ora, pede, não acontece. Esse pode ser uma resposta de Deus, né? Claro, é um não de Deus. Porque Ele sabe que se você abre aquela porta na sua vida, aquele sócio entra, aquele dinheiro entra na sua conta, ele pode estragar os planos que Deus tem para sua vida, né? Então, às vezes, o silêncio, ou o não, ou o sim de Deus, ele abrindo uma porta para você ou fechando outra. Quando eu fui vir aqui para os Estados Unidos, eu não tinha vontade de vir, né? E a Heloísa já conhecia e falou assim, não, amor, vamos. Eu falei assim, não, minha empresa está crescendo aqui no Brasil, eu tô bem aqui. Não queria. E eu já era cristão. Eu orei para Deus. Eu peguei e falei assim, bom, Deus, se for da tua vontade que eu vá para os Estados Unidos, que o Senhor abra todas as portas e faça tudo acontecer conforme a tua vontade. Mas se for um não, já me reprova lá na entrevista. Não me deixa passar nem na entrevista. Porque daí eu vou entender como uma resposta do Senhor. Porque o visto é o principal. Sim, né? O visto é o principal. Sem visto eu não poderia vir, né? E eu fui. Sim, a gente tomou essa decisão. Com 3 meses a gente estava nos Estados Unidos. O visto foi aprovado, a gente já comprou a passagem, tudo já foi acontecendo. E eu estava aqui nos Estados Unidos. Eu falei, opa, Deus tem um propósito para mim aqui nessa terra. Então foi o sim de Deus na minha vida. Porque se fosse um não, ele poderia fechar as portas. Porque eu estava em comunhão com ele, eu estava lendo a palavra dele. Eu sabia que essa resposta era dele. Porque se ele falasse um não para mim naquela entrevista, eu falava, opa, meu propósito é no Brasil. Porque Deus, ele encaminha a gente, né? Ele nos dá sabedoria, ele nos dá oportunidades que... Quando a gente está em comunhão com ele, a gente consegue enxergar essas coisas, né? É verdade. Existe até um ditado popular, né, Rafa, do mundão, que diz o seguinte, que Deus escreve certo por linhas tortas. Isso é uma besteira. Uma mentira tremenda. Deus não escreve certo em linhas tortas coisa nenhuma. Deus escreve certo em linhas certas. Entendeu? Porque o que Deus tem para nós sempre será o melhor, sempre será o mais correto, sempre será o certo, né? E eu tenho até ouvido... ultimamente agora, que você, né, quando você materializa alguma coisa, quando você determina alguma coisa, quando você coloca, né, imagem de alguma coisa que você quer, aquilo vai acontecer na tua vida e tal. Olha, eu fico meio preocupado com isso. Confesso para você que eu fico meio preocupado com isso. Isso não entra muito bem na minha cabeça, não. Por quê? Porque eu vejo que situações como essa não está priorizando a vontade de Deus, e sim a minha. Um exemplo, vou te dar um exemplo. Eu quero tal carro. Aí eu pego a foto daquele carro, quero esse carro na cor tal, do banco tal, painel tal, ano tal, roda tal, marca tal, e coloco a foto lá. E todo dia eu fico olhando para aquilo. Esse carro é meu, esse carro é meu, esse carro é meu, esse carro é meu. Daqui a pouco, vai acontecer, eu consigo comprar o carro. Eu não acredito nisso. Eu acredito na vontade de Deus. Deus sabe o que eu preciso, Deus sabe o que está no meu coração. Só que, se eu estou dizendo que eu preciso priorizar a vontade de Deus, que eu preciso priorizar o que Deus quer para mim, como é que eu fico determinando que o que eu quero é exatamente isso?
E a vontade de Deus está onde em tudo isso? Então eu ainda continuo acreditando que a vontade de Deus é o melhor para mim. Eu falo, Senhor, eu quero morar num lugar bom, quero morar num lugar bacana, quero ter uma vida estável, quero ter uma vida próspera, quero ter uma vida que não me falte nada, entendeu? Eu quero a sua prosperidade na minha vida, porque prosperidade é exatamente isso, é a ausência de necessidade, entendeu? Então eu não tenho necessidade de nada, eu sou uma pessoa próspera. Entendeu? Então, pronto, pra mim basta. Agora, se eu vou ter uma casa de 5 milhões de dólares ou de 500 mil dólares, aí é Deus que vai determinar. Se eu vou andar num carro de 5 mil dólares ou de 100 mil dólares, é Deus que vai determinar. Entendeu? O que isso acrescenta na minha vida? O que isso me leva mais perto de Deus ou às vezes me afasta de Deus? Então, qual que é a vontade de Deus pra mim? Nós falamos sobre isso aqui há um tempo atrás, né, sobre isso, e eu até falei sobre isso, né? Deus conhece o teu coração. Há pessoas que não prosperam, Rafa. Há pessoas que não enriquecem, há pessoas que não têm posses de bens, porque se ela tiver, ela vai pisar em todo mundo. Ela vai se corromper, né? Ela vai humilhar todo mundo. Ela vai andar com o nariz lá em cima. Entendeu? Esse é o ditado, Deus não dá asas da cobra. Aí o cara fala, não, se eu priorizar, se eu colocar foto, se eu falar, eu vou ter, tá, e aí? Você vai ter pra quê? Pra humilhar as pessoas? Sim. Pra pisar em todo mundo? Pra dizer que você é melhor que todo mundo? Porque você tem um carrão, você tem uma casona, você tem um negócio próspero? Pra que serve tudo isso que você tem? Exatamente. É só pra encher o teu ego? Sim. Entendeu? Essa é a vontade de Deus pro ser humano? Não. Deus, ele quer te prosperar, ele quer te dar essa casa de 5 milhões de dólares, mas primeiro ele vai conhecer seu coração. Exatamente. Se o seu coração for puro, for humilde, com certeza ele vai te dar. Mas quando a gente pede, por exemplo, riquezas para Deus, ele conhece seu coração e ele sabe. Você quer aquilo para quê? Para se mostrar para os outros ou você vai edificar os outros de alguma forma? E vai investir no reino também. Exato. Vai investir no reino. Porque existe, por exemplo, o cara tem milhões, mas é só para guardar no bolso dele, só para ele e para a família desfrutar e acabou? Não, Deus ele vai te dar riqueza, mas que você use isso como semente, né? Semear na vida das pessoas, ajude outras pessoas, ajude um irmão na necessidade, ajude uma comunidade carente. Projetos, Rafa, quanta coisa tem hoje que a gente pode fazer para alcançar vidas. Isso precisa de dinheiro. Sim, precisa de recurso. Exatamente. Né? Precisa de recurso. Um exemplo é esse podcast, por exemplo. Esse aqui é um projeto que precisou de dinheiro, a gente precisa ter todos esses equipamentos aqui para poder levar a palavra de Deus de alguma forma. Deus, eu acredito, né? Eu acredito que ele se agrada com isso. Por quê? Porque ele nos proporciona a gente ter uma situação para poder trabalhar para o reino de Deus de alguma forma. Isso de alguma forma. Sim, porque não importa o que foi gasto aqui, mas a diferença que a gente pode fazer na vida de muitas pessoas. Por isso que a gente sempre fala para vocês, compartilha, comenta, leva essa palavra para mais e mais longe, mas isso não é para exaltar a mim e ao Emerson, porque nós aqui só estamos sendo instrumentos, porque a gente quer que Deus nos use para chegar até a vida de vocês, para chegar até na casa de uma pessoa que está passando por situações lastimáveis. E às vezes essa palavra pode confortar a vida dela de alguma forma. E isso não tem preço que pague, né, Hermes? Pelo menos para mim, não há preço que pague uma vida sendo transformada, uma vida aceita para Jesus. E na Bíblia fala, há muitos momentos, que quando Jesus partiu para a glória, né, ele deixou o Espírito Santo, ele falou assim, seja pescadores de homens, leve a minha palavra, faça as pessoas conhecerem a verdadeira felicidade nesse mundo. Porque esse mundo, gente, é cruel, esse mundo é cheio de coisas ruins. E as pessoas estão sedentas, né, por ter uma fonte de água viva, que é só através da palavra de Deus. Então, compartilha mesmo essa live, faça chegar assim em todos os cantos desse planeta, para que a palavra de Deus seja exaltada e que a pessoa que escute um dia seja transformada e também faça um podcast igual esse, e assim vai se multiplicando cada vez mais. E a riqueza, gente, bens materiais, coisas, isso aqui fica, a traça, a ferrugem, come e você vai embora e caixão não tem gaveta. Mas a nossa glória é lá no reino. É verdade, caixão não tem gaveta. Exato. Tudo que a gente está fazendo é construindo um tijolinho no céu. Que esse terreno, essa casa que a gente tem lá ao lado do Senhor é onde a gente quer chegar. Se chegarmos, porque somos pecadores também. Então, é uma estrada longa. Eu tenho uma certa idade, mas eu ainda tenho muitos anos pela frente que só Deus sabe o meu futuro. Então Deus sabe que se às vezes ele me der uma fortuna hoje, por exemplo, eu posso me corromper no caminho. Então ele fala, opa, você ainda não está preparado. Mas na hora que você estiver preparado, ele vai abençoar, vai encher seus celeiros, vai te dar o carro, a casa de 5 milhões de dólares. Não importa, porque essa é a vontade dele para nossa vida. Ele quer nos prosperar, quer nos fazer ser o melhor nesse mundo.
Mas para isso, ó, o coração tem que estar muito puro, muito puro. E essa é uma das coisas mais difíceis hoje, né? É verdade, o caminho é estreito, né, Rafa? Não é fácil.